Meu irmão Digão me convidou para fazer uma análise política sobre a situação atual de tudo. Eu fiquei refletindo muito sobre isso e dentro do meu conhecimento pouco, ou dentro da minha vivência, eu resolvi fazer. Então, obrigado, Digão, pelo convite, né? O que eu vejo atualmente no cenário político é mais do mesmo, né? Nós estamos vivendo uma era completamente digitalizada, de muita tecnologia e muito desenvolvimento, e os que compreendem um pouco sobre isso utilizam isso de uma forma muito errada, muito ruim, né? E isso cria uma situação onde as armas não são iguais, entende? Mas dentro do cenário político tem uma coisa que se iguala, o discurso é sempre o mesmo, não muda, entende? Passa o tempo e continua sempre as mesmas coisas, né? Então, qual é a proposta que algum político tem para as questões digitais? Entende? Qual é a proposta que os políticos têm, de repente, para permacultura? Para bioconstrução? Qual é a proposta que os políticos têm para desenvolvimento de escolas de tecnologia? Desenvolvimento de plataformas e tudo mais? Não tem. Compreende? Qual é a proposta de algum político sobre bioconstrução? Não tem. Você entende? Não tem. Então, tipo assim, não tem porque eles não precisam buscar isso. Porque a população também tá, tipo, não tem cultura para isso também. Você entende? Então fica de um lado gritando sobre pauta de costume, fica o outro lado entrando na discussão, tentando mostrar que isso não tem nada a ver e a gente se ferra. Entende? Porque nós precisamos falar sobre agricultura familiar, por exemplo. Entende? Nós precisamos falar sobre agrofloresta, por exemplo. Mas se você catar qualquer candidato à prefeitura de São Paulo, não tem como conversar sobre isso com eles, porque eles não têm cultura para isso. Se você conversar com qualquer deputado por aí, é raro um que saiba do que eu estou falando aqui. Se você falar com qualquer vereador por aí, não sabe. Entendeu? Por quê? Porque eles estão completamente desconectados de tudo, do que realmente importa nesse momento. Você vai falar do clima, tá tudo pegando fogo por aí, tá uma bagunça o clima, mas você vai conversar com esses caras, tipo, ou um é muito negacionista ou o outro não é razoável para compreender, e aí vira essa briga. Então, fazendo uma análise política geral, Digão, e outras pessoas que me assistem, é tudo mais do mesmo, farinha do mesmo saco, com o mesmo discurso que não leva ninguém a nada. 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 Entendeu? Tem uma galera do bem aí que, tipo, já fala de agrofloresta há muito tempo. A questão é que, tipo, essa galera não entra na política, não chega. Tem uma galera aí jovem que trabalha com bioconstrução. A minha casa é uma bioconstrução. A minha casa é completamente desconectada do sistema. Eu tenho placa solar, captação de água de chuva, eu mesmo construí. Mas aonde eu vou ter vez e fala sobre bioconstrução, sobre agrofloresta? Não tem. A não ser em algumas situações muito localizadas. Permacultura, por exemplo, entendeu? Existe o Tibá, existe tantos institutos de permacultura. Por que essa galera não entra na política para se transformar e transformar tudo? Porque não tem espaço. Vai falar de bioconstrução com a população vai perguntar mais. E o chuveiro? E o banheiro? Você vai falar de agricultura familiar, o pessoal fala assim, mas pra quê, mano? Tem o mercado lá, mano. Você entende? Então, tipo assim, a gente tá muito atrasado nesse tipo de política. A gente tá muito atrasado nesse tipo de questão. Entendeu? Então, assim, ó, eu tenho meu candidato, eu voto nele. Entende? Mas eu gostaria de sentar com o meu candidato um dia e perguntar pra ele, falar, viu? E aí, os terrenos baldios não dá pra transformar em horta? E aí, sobre placa solar, quando nós vamos ter uma empresa aqui construindo placa solar e essas placas solares chegando para as pessoas de uma forma
barata que elas possam produzir energia elétrica, porque o telhado da tua casa é uma usina geradora de energia. Sabia? Sol apareceu, reflete na placa, gera energia. E você consegue jogar isso para a rede. Mas vai afetar todo um sistema. Você está me entendendo? É disso que se trata. Então, num panorama geral político, entende? Está muito fraco. Nós temos um Congresso fraco, nós temos um Senado fraco, nós temos uma prefeitura fraca, nós temos uma vereança, os vereadores fracos, que não traz nada de novo, fica nessa discussão horrorosa de pauta de costume, da religião, do que é certo, do que não é, porque Deus, porque é isso, porque igreja, isso e aquilo, que não leva ninguém lá de lugar nenhum. Só coloca um contra o outro numa discussão horrível e quando o caos chega, todo mundo se ferra como se ferrou no sul do Brasil. E aí não tem político, e aí não tem nada. Entende? Por quê? Porque não foi feita uma análise, né? Entende? Então, as coisas acontecem porque não tem um permacultor lá para falar, ou um bioconstrutor para falar, viu, não constrói sua casa aqui não porque isso aqui é um barranco. Ou não constrói sua casa aqui não porque sua casa isso aqui é um vale, vai encher de água, é natural. Entende? Se tivesse, isso não teria acontecido. Você pode ter certeza disso daí. Você entende? Então, nós estamos muito longe de uma cultura política mesmo, de verdade, que entenda o nosso momento. As transformações climáticas, entende? E tudo que cerca essa situação, até mesmo espiritual, por que não? Não dá mais para aguentar o patriarcado dentro da política. Não dá mais para aguentar o radicalismo dentro da política, porque hoje em dia tudo é plural. Entende? Então nós estamos passando por um processo de muito é, é, pressão, talvez. De muita pressão. Nós estamos vivendo uma era de muita transformação. Você entende? E a cabeça dessas pessoas não acompanha nem a justiça. A justiça não acompanha. O Marçal desse da vida aí que, tipo, aprendeu a usar a ferramenta e ele faz o que ele quer e a justiça, ó, leva um tempo pra punir. Então ele pode burlar todas as regras e depois ele apaga todos os vídeos e a justiça tá lá correndo atrás. Tipo, parece uma tartaruga correndo atrás da lebre. Então precisa modernizar a justiça, precisa modernizar as nossas casas, precisa modernizar os nossos pensamentos, precisa modernizar a nossa visão diante de tudo. Entende? Tudo. Para politicamente a gente viver bem, porque a gente não vive bem. A gente acha que política é comprar a imagem de um candidato e usar ele como se ele fosse um escudo e a partir daí é briga. E não tem que ser. Para conviver com meu vizinho, eu preciso ter uma boa política de vizinhança. Para jogar um futebol, eu preciso respeitar o camarada que joga bola comigo, porque isso é política também. Para comprar alguma coisa, eu uso política, porque eu preciso ter um bom relacionamento ali e tudo mais, compreende? Então é disso que se trata. Cansa, né? Mas é importante a gente saber da liquidez desse momento que nós estamos vivendo, entende? Da velocidade de tudo, das informações e das notícias, e o quanto isso impacta a nossa vida, o quanto isso afeta a nossa trajetória, a nossa casa, nosso dia, nosso sono e tudo mais, que também tem a ver com política, né? Então, eu tenho os meus vídeos shorts aqui, que tipo, eu brinco, eu tiro sarro, eu faço minhas papagaiadas, mas eu também tenho uma pesquisa toda por trás disso tudo. E é séria, de observação de tudo, né? Então tá na hora da gente crescer e tá na hora da gente começar a cobrar dos nossos políticos uma postura evolutiva. Então, viva a permacultura, viva a bioconstrução, viva a agrofloresta e viva a espiritualidade liberta, né? Porque todo mundo tá cansado de ser castrado, não conseguir produzir, não conseguir ser feliz, não conseguir nada nessa tristeza imensa que essa invasão da religião na política causou e essa bagunça toda que nós estamos vivendo. Saca? Então, viva a tua liberdade de expressão dentro das regras de convivência. Isso também é uma boa política. Viva aqueles que
defendem a democracia, porque o caos não vai levar a gente a nada, né? Ah, leva à destruição, leva à morte, né? A ponto da gente ofender ou magoar quem a gente ama, afetado por essa onda mental forte aí, essa PNL horrorosa e obscura. Certo? Então, meu nome é Nando Worker, fica bem, conta comigo sempre, eu quero ler seus comentários aqui e a gente pode conversar sem brigar. E se você quiser saber mais sobre permacultura, sobre bioconstrução, sobre geração de energia limpa, fala comigo, eu tô aí para te dar uma força e a gente crescer, ok? Gratidão, até a próxima.